architect, engineer, builder, owner. You are the ones who transform the world we live in, who create the spaces and places where we live and work. These days, teams from across the globe speaking in different languages, using unique product sets, file formats, and methodologies are all asked to work together to design and build a single and often complex thing. And as the industry accelerates to a new era of digitalization, the way we work is being transformed. Automation, personalization, integration, and an expanding ecosystem of tools and technology are creating all new ways to be more mobile, more collaborative, more flexible, and more open. But to accomplish this, you need tools and processes that empower collaboration across teams, and a centralized data source that allows information to be shared easily, regardless of discipline, product, or format. As a leader in BIM, Autodesk supports BIM workflows based on open data standards for both building and infrastructure projects, aligning teams toward a common purpose. Open data standards provide a common language for sharing information, making it easier to integrate multidisciplinary project teams at all stages of design and construction. And with open BIM workflows, teams have the freedom to work how they want, to use the tools and processes that work best for them, while still being able to collaborate and exchange information with others on the project. Autodesk has been supporting an open AEC ecosystem for decades and is part of the Open Design Alliance, and is also one of the founding members of Building Smart, the organization that develops and maintains the leading data standard, IFC, critical to interoperability and collaborative BIM processes. Within a portfolio of products that support IFC data sharing, IFC certifications for Revit continue to advance, helping users connect more easily. We work better when we understand each other, and as our world becomes more complex and data-driven, communication, collaboration, and interoperability will be more critical than ever. Autodesk and its partners are committed to openness for the entire AEC ecosystem, empowering the industry to work together for the common good, now and into the future. Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos a este nosso evento em parceria aqui com a BDI, então a BDI parceria com a Autodesk, e hoje falaremos um pouquinho sobre fundamentos de Open BIM e da normalização brasileira para BIM. Meu nome é Ricardo, eu sou especialista técnico da Autodesk para as áreas de arquitetura, engenharia e construção. Estou aqui com um super time para falar hoje para vocês, uma série de assuntos aqui, falar sobre o Open BIM, sobre a normalização, sobre a plataforma BIM-BR também. Vamos falar um pouquinho aí sobre a biblioteca e falar um pouco dessa parceria entre a Autodesk e a BDI. Então estão comigo aqui minha colega Fernanda Machado, também especialista técnica da Autodesk, e a Larissa e o Leonardo juntos conosco para falar em nome da BDI, e na sequência eu já vou passar a palavra aqui para eles. Bem, na nossa agenda de hoje, nós vamos começar, o Leonardo ele começa puxando a agenda aqui, falando um pouquinho sobre a estratégia BIM-BR. É uma contextualização super importante para que vocês entendam não só essa parceria, mas o desenvolvimento da modelagem da informação da construção no Brasil. Logo depois, a Larissa deve falar um pouquinho aí sobre a plataforma BIM-BR, sobre a BNBIM, mostrar um pouquinho para vocês, trazer também algumas novidades. E na sequência, a Fernanda entra com esse tópico dos fundamentos do Open BIM. Nós vamos introduzir alguns conteúdos sobre padrões abertos, sobre interoperabilidade aberta, para que possamos, inclusive, situar outros eventos futuros aqui. Vou falar um pouquinho disso depois também. Para finalizar a nossa apresentação de hoje, eu vou também comentar um pouquinho sobre a normalização brasileira para BIM, o que tem sido feito aí na Comissão de Estudos Especiais 134, também temos algumas novidades aí para todos, mas vou deixar para o final da apresentação. Nós encerraremos hoje a nossa agenda, uma agenda curta, é uma agenda de cerca de 1 hora aqui, encerraremos hoje falando um pouquinho dos próximos eventos. Então, esse é um primeiro evento de uma série
de eventos dessa nossa parceria da BDI e Autodesk. Então, para começar a falar dessa parceria, eu vou passar a palavra aqui para o Leonardo, que vai falar em nome da BDI. Nós temos já desenvolvido, essa é uma parceria que tem sido trabalhada ao longo dos últimos meses, e agora foi concretizada, foi formalizada, e esse evento é um primeiro passo super importante aqui para a divulgação dessa nossa parceria. Vou passar a palavra para o Leonardo. Leonardo, obrigado pela presença de vocês aí, obrigado pela BDI por todo o apoio e também parabéns por todo o trabalho que a BDI tem feito, não somente agora, mas nesses anos todos, pela modelagem da informação da construção no mercado brasileiro. Então, a palavra é sua, grande abraço. Olá, Ricardo, obrigado. Olá, todo mundo, boa tarde. Como o Ricardo comentou, sou Leonardo Santana, eu trabalho na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a BDI. A BDI é uma agência criada em 2004 pela Lei 11.080, a agência é vinculada ao Ministério da Economia, atualmente. A gente trabalha com dois focos, grandes focos aí, que é criar um ambiente propício para a transformação digital e ampliar a adoção e a difusão de novas tecnologias e novos modelos de negócio. A agência ela tem trabalhado nos últimos 16 anos numa articulação e uma inteligência transversal entre a administração pública e o setor privado, né? Trazendo inteligência aí para vários setores. Especificamente sobre BIM, a gente vai tratar aqui de uma linha do tempo bem extensa, na verdade, que se a gente colocar aqui de 2009 até 2022, a gente trouxe alguns marcos aqui, mas eles não se limitam apenas a isso daqui, é só para a gente poder fazer uma contextualização um pouco até genérica, mas para trazer e afunilando um pouco o tema de hoje, né? Em 2009, a gente tem um marco aí com a criação da Comissão de Estudos Especiais 134 da BNT, a gente passa pelo primeiro seminário BIM da Sinduscom, ESP, do Sinduscom, a gente vem em 2003 com o Guia BIM da ASBEA, a gente passa pela criação da Frente Parlamentar do BIM, ali em 2015, a gente também tem um novo guia criado pela CEBIC, um memorando aí, um entendimento, uma parceria entre o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, 2016, com o Reino Unido, para tratar de BIM. Lá em 2017, ainda já trabalhando no âmbito da criação de uma política pública voltada para o BIM no país, a BDI lança, junto com aquele ministério, novos guias, né, 6 guias específicos sobre BIM. A gente começa a trabalhar mais focado agora no lançamento da política, que ia acontecer ali entre 17 e 18, aí em 17 teve um decreto que oficializou a criação de um comitê executivo de BIM, que trataria da elaboração da política em si. Em 2018 para 2019 é criado, oficializado, na verdade, é lançado o decreto 9377, que lança a política nacional, a Estratégia Nacional de Disseminação do BIM no país. 2020 tem um decreto, 2022 vai andando um pouquinho também nesse caminho. E aí, falando um pouquinho agora direcionado na política, né? Em 2018, como eu mencionei, teve o decreto 9377 que apresenta a estrutura dessa estratégia de disseminação do BIM. Nesse mesmo ano foi lançada a plataforma BIM-BR e a Biblioteca Nacional BIM, que também são temas aqui desse evento de hoje. Em 2019, a gente tem um relançamento da política, na verdade, foi um reforço, né? Reforça a estratégia porque houve uma reforma ministerial que impactou na estrutura de governança da estratégia em si. Em 2020, a gente teve um decreto que veio para detalhar mesmo a estrutura do faseamento da exigência de BIM no país, com o decreto 10.306, e esse decreto já estabelecia que em 1º de janeiro de 2021 começaria a primeira fase da estratégia BIM-BR, onde o uso do BIM ia ser cobrado em projetos de grande relevância para alguns órgãos da administração pública. Não são para todos, mas também não exclui ninguém. Quem quiser participar e passar a exigir BIM nas suas licitações, poderia fazê-lo respaldado na política, no decreto. Em 2024, vai iniciar, na verdade, a segunda fase da estratégia, com o uso de BIM para projetos e execução de obras de grande relevância. Em 2028, a gente tem a terceira fase, a terceira e última, onde o uso de BIM vai ser focado nas 3 fases, na fase de projeto, na execução e no pós-obra de grandes relevâncias. Então, a gente está aqui entre o primeiro e a segunda fase, né? Nesse sentido, a política, quando foi lançada, ela estabeleceu uma estratégia que teria que acertar, basicamente, 4 pontos-chave aí nesse range, nesse período de 10 anos em que essa política de Estado foi desenvolvida, né? E nisso daí, algumas metas e indicadores são importantes a gente mencionar,
A primeira era aumentar a produtividade das empresas em 10%. A segunda era reduzir custos com 9,7%. Reduzir custos em 9,7%. O custo de produção das empresas que adotarem BIM, né? Isso seria a redução esperada com a implementação da política pública voltada para BIM. O terceiro seria o aumento em 10 vezes a adoção do BIM, né, por parte do setor da construção, e a elevação em 28,9%, quase 30% do PIB da construção civil. Esses são indicadores e metas bem desafiadores e que está sendo estabelecido, acompanhado diretamente pelo Ministério da Economia. Dentro da estratégia foram definidos além das metas e indicadores, alguns objetivos bem direcionados, né? A gente tem aqui 9 deles que são super interessantes, que têm a ver com todo o ecossistema de BIM no país, e mais especificamente a gente vem tratando, vai tratar inclusive nessa série de webinários, 4 deles aqui que a gente destacou em azul, a difusão do BIM e seus benefícios, o desenvolvimento de normas técnicas, guias e protocolos específicos para a adoção do BIM, o desenvolvimento da plataforma e da Biblioteca Nacional BIM, e o incentivo à concorrência no mercado por meio de padrões neutros de interoperabilidade BIM. Esses são objetivos bem reais, que perpassam várias ações de vários atores de BIM no país, então esses objetivos são bem coerentes com as ações tanto da agência quanto da própria Autodesk, né? Aqui eu vou deixar um vídeo, na verdade, que aqui vai explicar um pouquinho melhor. Esse vídeo foi publicado no lançamento da estratégia BIM-BR. Ele é super didático, eu acho que vale a apresentação dele aqui para enriquecer bastante o nosso debate. O BIM, Building Information Modeling, é o conjunto de tecnologias e processos integrados que permite a criação, utilização e atualização de modelos digitais de modo colaborativo, servindo a todos os participantes do empreendimento durante todo o ciclo de vida da construção. E para que a sua disseminação no Brasil seja um sucesso, uma série de ações e objetivos foram planejados. Foram criados comitês e grupos de apoio para garantir que os objetivos sejam alcançados. A instituição que gerencia as atividades é o Comitê Gestor, o CGBIM. A estratégia BIM-BR está sistematizada em 3 pilares. O pilar 1 é a finalidade, que busca promover um ambiente adequado ao investimento em BIM e sua disseminação no país. No pilar 2, temos os objetivos, que buscam orientar as ações, iniciativas e projetos necessários para alcançar os resultados esperados, os quais formam um conjunto de 9 itens. São eles: difundir o BIM e seus benefícios, coordenar a estruturação do setor público para a adoção do BIM, criar condições favoráveis para o investimento público e privado em BIM, estimular a capacitação em BIM, propor atos normativos que estabeleçam parâmetros para as compras e contratações públicas com o uso do BIM, desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos para a adoção do BIM, desenvolver a plataforma e a Biblioteca Nacional BIM, estimular o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias relacionadas ao BIM, incentivar a concorrência no mercado por meio de padrões neutros de interoperabilidade BIM. O pilar 3 é composto pelos indicadores e metas, que tem como base o objetivo de ampliar a utilização do BIM e a produtividade no setor de construção. Entre as ações estão a produção e a divulgação de instrumentos de apoio ao uso do BIM, tais como guias e plataforma BIM, estabelecimento da exigência do uso de BIM em programas governamentais com recursos orçamentários do Poder Executivo Federal e capacitação em BIM. O Estado será grande mobilizador do mercado com seu poder de compra. Para tanto, realizará aquisições em BIM de forma gradual e escalonada. Pronto! Você já está por dentro de todo o planejamento da estratégia BIM-BR. Agora, venha crescer junto com o Brasil. Quer saber mais? Acesse estrategiabimbr.abdi.com.br.
BIM-BR, Construção Inteligente. O BIM. E para finalizar minha fala, aqui vale mencionar a nossa parceria, a parceria entre a agência e a Autodesk. Esse acordo de cooperação técnica, ele vem sendo desenhado já desde o ano passado, e a gente conseguiu desenvolver um plano de ação bem interessante, que está culminando aqui nessa série de webinários. A expectativa é que a gente consiga atingir um público cada vez maior interessados em BIM, tanto daqueles que já conhecem BIM, quanto daqueles que querem cada vez mais se aprimorar. Então, o foco maior desse acordo é que a gente consiga aumentar, né, a disseminação e a implementação do BIM no país da melhor forma possível, e nada melhor do que discutir BIM com especialistas de renome, como os que a gente vai trazer aqui também, e sobre temas cada vez mais abordados ou buscados pelo mercado, como os que a gente está trazendo agora, como o do Open BIM. Agradeço. Obrigado, gente. Boa tarde. Oi, pessoal, boa tarde, eu sou a Larissa, eu trabalho com o Leonardo aqui também na plataforma BIM-BR. Eu vou compartilhar aqui minha apresentação. Tá aparecendo aí para vocês? Sim. Tá. Então, vamos conhecer um pouquinho, né, sobre a plataforma BIM-BR, que é um dos objetivos que foi mencionado pelo Leonardo. Bom, a estratégia BIM-BR, ela foi definida dentro de vários objetivos, né, sendo 9 no total. O objetivo número 7, que é o desenvolvimento da plataforma e da Biblioteca Nacional BIM, ele foi o primeiro objetivo alcançado ainda em 2018. Dentro desse objetivo, a gente procura, né, nesse objetivo em específico, foi proposto a criação de um instrumento de comunicação e disseminação de informações sobre BIM, além de oferecer uma biblioteca gratuita de objetos BIM. Então, é sobre esse objetivo 7 que eu vou especificar nos próximos slides. Bom, aqui é uma imagem, né, da plataforma BIM-BR. Quando você entra, essa é a tela inicial. Também você pode acessar diretamente por aqui no QR Code. Bom, a plataforma BIM-BR, ela hospeda a BNBIM. O que é a BNBIM? A BNBIM é a Biblioteca Nacional BIM, um repositório gratuito de objetos. Então, na plataforma BIM-BR, a gente tem mais de 17 mil usuários cadastrados, mais de 209 mil downloads e mais de 1.800 objetos BIM disponíveis. Na plataforma BIM-BR, falando especificamente da BNBIM, a BNBIM, ela é uma biblioteca colaborativa. O que significa isso? Significa que a gente precisa da participação do mercado nessa dinâmica de upload e download de objetos. Como que funciona? Eu, sendo um projetista, um profissional, eu posso fazer o download e também posso fazer o upload dos meus objetos. Então, funciona nesse fluxo, né? É uma biblioteca colaborativa. E aqui mostrando, né, rapidamente, como que funciona essa dinâmica dentro da BNBIM. Que, nesse caso, nós temos os fabricantes, né? Os fabricantes, eles disponibilizam seus catálogos de produtos, né? De objetos. E os projetistas, eles utilizam dessas informações, desses objetos, dentro do seu fluxo de projeto. Então, aqui é mostrando um pouco desse fluxo entre o fabricante disponibilizar os seus objetos, a sua biblioteca, e o projetista fazendo uso dessa informação. Tá, então aqui para reforçar, a plataforma BIM-BR é uma iniciativa colaborativa e depende majoritariamente da participação do mercado, como eu mencionei. Também a plataforma BIM-BR, ela trabalha em estreito alinhamento com a ABNT
E a plataforma BIM-BR também você vai encontrar capacitações voltadas ao tema de BIM. Bom, agora eu fiz uma demonstração, né, para vocês de como que funciona a plataforma BIM-BR. É um vídeo mostrando, né, a tela, a navegação dentro da plataforma, e eu vou explicando o que está sendo apresentado. Bom, então, você pode acessar a plataforma BIM-BR digitando plataformabimbr.abdi.com.br, ou então você escreve no Google e você vai encontrar. Bom, a plataforma BIM-BR, ela vai muito além do seu repositório de objetos, da BNBIM. Dentro da plataforma BIM-BR, você pode encontrar vários tipos, né, de conteúdos. Dentro desses conteúdos, você tem eventos, guias, normas, matérias, regulamentos, vídeos, aulas do Democratizando BIM. Então, é uma ferramenta muito completa para quem quer aprender um pouco mais sobre BIM e ficar por dentro das iniciativas do governo federal. Por aqui, você consegue acessar alguns vídeos, são vídeos, assim, bem interessantes, que explicam o que é BIM, como que você utiliza a plataforma BIM-BR. Então, são vários vídeos que eu recomendo que o profissional acesse, além dos vídeos do Democratizando BIM. Bom, então, essa é a parte inicial. Agora, entrando nesse botão da Biblioteca Nacional BIM, você consegue acessar o repositório gratuito de objetos BIM, que eu comentei nos slides anteriores. Por aqui, é possível filtrar pela disciplina, pode ser complementares, elétrica, infraestrutura, tem várias categorias de disciplinas variadas. Então, é bem completo. Também você pode filtrar pelo programa, né, pelo software, tem uma lista extensa de softwares. E por aqui, é possível também você filtrar se é um objeto proprietário, que representa um fabricante, um objeto real, ou genérico. Nesse botão, aprenda como publicar seu objeto BIM, você encontra uma série de tutoriais e de guias de como que você consegue adequar o seu objeto para ele ser pleiteado dentro da BNBIM. Então, você tem que seguir alguns critérios, né? E esses critérios, eles vão ser abordados lá no último webinário. Então, no último webinário, a gente vai fazer um passo a passo como que a gente faz essa adequação. Então, agora ele está mostrando, basicamente, a estrutura, né? Para você aproveitar 100% a experiência de navegação, você precisa fazer o login, tem que estar logado. Então, aqui está mostrando, faz o seu cadastro. Entrou. Quando você entra pelo seu login, aí sim você vai conseguir acessar tudo que tem dentro da plataforma, dentro do portal. Aí por aqui mostrando, né, algumas informações do objeto, né, os parâmetros, os downloads, né, para você baixar o objeto. E na aba de profissionais BIM, você vai encontrar um banco de dados com vários profissionais que atuam nesse segmento de BIM. Você pode filtrar pela profissão, pelo local de atuação, e por aqui é muito interessante para você fazer um network, né? Você consegue conversar com essas pessoas. Também na aba de conteúdo, é possível acessar os eventos, né, sobre BIM. Esses eventos, eles foram organizados numa linha do tempo. Então, caso você queira indicar um evento para aparecer nesse calendário, nessa linha do tempo, é só você entrar em contato com a gente pelo Fale Conosco ali no rodapé. Também em conteúdos, você consegue acessar vários arquivos relevantes, como guias, normas, manuais. Olha a coletâneas e guias BIM, ó, que o Léo mencionou lá no primeiro slide, né, no segundo slide. Você consegue baixar por aí. Também tem os anexos, algumas normas relevantes, né, que você consegue acessar. Então, é uma página muito interessante e muito acessada. E em matérias, né, que são as notícias,
né? O que está acontecendo no ecossistema BIM, as notícias mais atuais. Também a gente disponibiliza os artigos dos especialistas BIM. Então, se você quiser enviar o seu artigo, né, falando sobre algum assunto relevante, a gente pode publicar na plataforma BIM-BR. E em regulamentos, é aquela janelinha que eu falei para vocês, que a gente vai aprender um pouco mais no último webinário. Página dos parceiros, né, os nossos parceiros, e por aqui, no Conheço Democratizando o BIM, você consegue acessar a nossa plataforma de EAD. Então, você tem um acesso direto, clicando aqui, você consegue acessar as aulas do Democratizando o BIM, que são cursos gratuitos que são ofertados pela ABDI. Né? Agora, voltando aqui na plataforma, essa logo, né, da plataforma BIM-BR, poucas pessoas sabem, mas quando você clica nela, você tem um acesso direto à página da estratégia BIM-BR, que foi o que o Léo apresentou nos primeiros slides, né? Os objetivos, como que funcionam as metas. Então, você consegue acessar diretamente por aqui essa explicação sobre a estratégia BIM-BR. Então, voltando aqui na página inicial. Bem, a gravação, ela ficou um pouco... Foi rápido, né? Então, eu tive que falar muito rápido, mas deu certo. Deixa eu passar aqui para o próximo. Obrigada, pessoal. Qualquer dúvida, eu fico à disposição. Obrigada, Larissa. Eu vou compartilhar agora a minha tela para dar seguimento ao webinar. O Branca me apresentou inicialmente, né? Para aqueles que não me conhecem, eu sou especialista técnica pela Autodesk do Brasil, né, Fernanda Machado, e eu vou trazer para vocês uma visão geral dos fundamentos de OpenBIM. Na verdade, essa sessão ela vai servir como subsídio também para os próximos webinars que nós vamos promover em conjunto com a BDI, porque a nossa ênfase, o nosso objetivo é que vocês coloquem a mão na massa, né? Então, que vocês entendam efetivamente como fazer uma configuração correta para fazer uma exportação de FC ou para manipular da melhor maneira possível esse esquema de dados, né, dentro de um fluxo de intercâmbio aberto. Né? Então, isso faz parte de um atendimento ao objetivo 9 da estratégia BIM-BR, né, que tem porventura, incentivar a concorrência no mercado, por meio desses padrões de interoperabilidade, e que se desdobra dessas duas iniciativas, tá? A iniciativa de incentivar a utilização de padrões neutros BIM para o intercâmbio de dados, e nesse sentido, eu vou trazer para vocês uma visão em termos de fundamentos, principalmente dos MVDs, né? É interessante a gente conhecer um pouquinho das distinções dentro do próprio esquema IFC, e promover fluxo de trabalho em formatos abertos para colaboração. Bom, antes de nós entrarmos no tópico OpenBIM, é sempre importante deixar claro, né, que a interoperabilidade ela tem uma definição na qual não temos aqui um sinônimo de abertura. Né? Então, a interoperabilidade é a capacidade de diversos sistemas trabalharem juntos, sem perda de dados e sem esforços extraordinários. A interoperabilidade em si, ela pode abarcar formatos de arquivos interoperáveis, tanto do ponto de vista proprietário, como do ponto de vista aberto pelo proprietário, ou seja, em parceria ou interface com outros proprietários diretamente, ou por meio de formatos não proprietários, como o próprio exemplo do IFC. Tá? Rapidamente, como a Autodesk tem investido, tem se posicionado em termos de interoperabilidade OpenBIM, ou seja, voltada para os padrões abertos e não proprietários. Primeiro, teve o próprio posicionamento da Autodesk em incentivar essa troca de informações entre soluções na indústria da arquitetura, engenharia e construção. Então, em 1996, foi um dos membros fundadores da International Alliance for Interoperability, e essa aliança, então, foi renomeada para a Beauty Smart International em 2008. Né? Um ponto importante dentro desse processo é que a Autodesk também visou não somente investir no IFC dentro de um ciclo de projetos de arquitetura, engenharia e construção,
mas também considerando a própria produção de conteúdo técnico, né, dos fabricantes, dos fornecedores de materiais e produtos dentro desse ecossistema, né, dentro desse ciclo de projetos e obras. Então, nós ampliamos a nossa atuação nesse sentido, trazendo suporte ao IFC no próprio Inventor, que tem esse objetivo de trabalhar com o projeto de produto, né, o design de produto para manufatura. Nós tivemos, em 2018, uma padronização, no sentido de trazer requisitos e boas práticas de como efetivamente configurar e utilizar o IFC dentro do Revit. Recentemente, isso foi atualizado para a versão 2.0, que abarca não somente o Revit, mas também algumas abordagens relacionadas ao Civil 3D, e esse manual hoje também está disponível em português, então vocês passam a ter acesso de uma forma mais fácil a esse conteúdo técnico que a gente entende que é extremamente específico. Eu pulei ali 2011, porque eu vou falar no slide adiante, sobre a questão do open source do Revit IFC, né? E em 2020, nós tivemos algumas novidades, né? Então, primeiro, a certificação do IFC 4 para o Autodesk Revit, nas disciplinas de arquitetura e estrutura. Ainda estamos com a certificação para MEP em andamento, então existe uma grande probabilidade de sair este ano. E também a Autodesk, ela se tornou membro da Open Design Alliance. Então, hoje a Autodesk participa, né, e contribui diretamente com o desenvolvimento de alguns toolkits voltados para o nosso portfólio de tecnologias. E também ingressou no Conselho Estratégico Consultivo da própria Building Smart. Então, essa é uma visão muito sucinta e geral de como nós temos atuado, né, dentro dessas últimas 2 décadas, né, os nossos produtos, as nossas tecnologias têm sido cada vez mais aprimoradas para facilitar esse processo de criação, né, de exportação de arquivos IFC e também de recebimento. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante essas diferenças em termos de vínculo e de abertura também desses arquivos dentro do sistema, tá? Então, de uma forma geral, né, o OpenBIM, ele traz uma abordagem universal para o processo colaborativo contínuo, então a gente consegue abarcar todo o ciclo de vida do empreendimento, e também, além do IFC, é sempre importante comentar que existem outros padrões e fluxos que são subsidiados por esquemas como BCF, né, o BIM Collaboration Format, próprio COBE para a parte de operação e manutenção, CityGML, DBXML, que a gente está tratando aqui já numa parte de uma escala de infraestrutura urbana e também de green buildings, e assim por diante, né? Mas o nosso foco maior é sempre pelo IFC, né, porque o IFC ele é reconhecidamente padrão bastante utilizado no âmbito da interoperabilidade para intercâmbio de dados. É uma iniciativa da Building Smart, isso nós vamos falar um pouquinho mais adiante. A Building Smart é uma entidade neutra, sem fins lucrativos, que, além de manter o IFC, tem trabalhado muito próximo do seu investimento em evolução tecnológica, né? Então, hoje nós temos uma série de versões de IFC, o próprio 2x3 já evoluiu para o IFC 4, temos agora, a partir do InfraRoom, um investimento na parte do IFC 4.3, que já vai abarcar algumas classes no âmbito da infraestrutura, já visando o IFC 5, que vai, com certeza, mudar o paradigma também no contexto dos empreendimentos de infraestrutura civil, né? Então, diversos líderes fornecedores de software têm contribuído com a Building Smart no desenvolvimento e na evolução desse padrão, tá? No próprio IFC Room, a gente tem acompanhado esse processo, existe uma validação técnica desses fabricantes em conjunto com a própria Building Smart para fazer o lançamento do esquema atualizado, e é exatamente esse tipo de colaboração que traz ou que agrega valor para o processo de interoperabilidade aberta, tá? Bom, de uma forma geral, o que é o IFC, né? A gente ouve falar o tempo inteiro, tem que, além do arquivo proprietário, nós temos que ter sempre um arquivo em IFC, seja para arquivamento, seja para utilizar de uma forma como referência para colaboração e coordenação de projeto, ou para trazer suas capacidades analíticas, extração de dados, manipulação de dados. Mas, de uma forma geral, a Building Smart, ela define o IFC como uma descrição digital
tá? Uma descrição digital padronizada do ambiente construído, e não somente de edifícios, mas também da própria infraestrutura civil. E dentro dessa descrição, é importante a gente considerar um ponto fundamental, que é a codificação, né? Então, existe uma codificação lógica, né, no sentido de trazer um esquema que tem definições de informação, de identidade e de semântica, que tem definições relacionadas ao próprio relacionamento entre os objetos, né, entre as entidades construtivas, que traz também relação com a parte de processos e com a parte de pessoas que compõem ou que fazem parte do ciclo de vida desse empreendimento. Outra característica fundamental dentro do esquema é a gente conseguir embarcar, né, características e atributos dentro desses objetos. E são exatamente essas características e esses atributos, né, agregado à parte de identidade semântica e relacionamento, que vão compor toda a estrutura de dados do IFC e vão permitir que haja uma mitigação de riscos na troca, na transferência de dados entre as diversas soluções de software que nós possuímos no mercado. Então, de uma forma geral, temos aqui um esquema aberto e neutro, baseado em objeto, projetado para transferir exatamente esse conteúdo técnico, que abarca aí tanto a geometria em 3D, como esses dados, essas informações que eu comentei com vocês. O IFC é um padrão internacional, então vocês podem consultar a ISO 16739, né, de 2018, que lá tem todas as definições voltadas para o esquema, né, para a Industry Foundation Classes, e é importante a gente comentar também, um pouquinho mais à frente, que vocês conseguem facilmente acessar essa documentação e esse esquema de dados no próprio site, no próprio website da Building Smart. Então, no intuito de compreender do que se trata o esquema, entender sua linguagem, suas classes, né, os tipos que compõem o esquema, os tipos pré-definidos, as propriedades comuns que nós pretendemos usar na hora de configurar os arquivos para exportação, é sempre interessante navegar na documentação do esquema antes. Aqui vocês veem a documentação do IFC4, né, acessando, por exemplo, uma classe de cover, entrando nos tipos já pré-definidos. Posteriormente, nós conseguimos navegar também nas propriedades comuns dessa classe específica, e, dessa forma, isso acaba também reduzindo a chance de redundância de propriedades, né? Então, ao invés de nós criarmos propriedades que já existem no esquema, primeiro, inclusive, isso é um ponto fundamental que nós vamos falar nos webinários práticos, é interessante conhecer o esquema para já definir o que são propriedades nativas do esquema, que nós vamos manter, e aquelas que nós vamos criar, acrescentar, né, ao nosso formato de exportação, tá? Então, vocês conseguem acessar essa documentação por meio desse link que vocês veem em tela, tá? O link inferior. E do ponto de vista da Autodesk, hoje a Autodesk ela suporta mais de 14 soluções, né, atreladas, né, ou adequadas à configuração do esquema IFC, tá? Vocês conseguem ver em tela a maioria delas, e isso agrega tanto na parte de visualização, como da parte de criação de conteúdo para exportação, ou mesmo para importação e vínculo de arquivos que venham de outros softwares, né? Então, nós conseguimos criar essa dinâmica de interoperabilidade de referência, utilizando o próprio esquema IFC nessas soluções que vocês veem em tela. Em relação às versões, né, como eu comentei anteriormente, nós temos uma evolução tecnológica nesse sentido. Primeiro, no âmbito de melhorar sempre a visualização da geometria que é gerada a partir da conversão dos nossos modelos proprietários em IFC, e também do ponto de vista de fazer um mapeamento, né, dos nossos objetos, né, já classificados de uma forma apropriada dentro dos nossos softwares proprietários com o esquema IFC. Então, o que tem acontecido hoje em dia, né, o próprio IFC4 traz muito essa evolução, a incorporação de novas classes para que seja possível mapear ao máximo, né, os nossos objetos que foram modelados, que foram desenvolvidos durante o processo de projeto. Do IFC4 para o IFC5, existe aí uma atualização intermediária que está sendo desenvolvida, que é a questão do IFC4 por 3, 4.3, que visa exatamente incorporar novas classes no contexto da infraestrutura. Então, a gente tem
algumas expectativas no âmbito, por exemplo, de classes para a parte de obras de artes especiais, e também referências vinculadas a como fazer a inserção desses objetos, seja por coordenação, seja por alinhamento e assim por diante. Então, são alguns pontos de evolução dentro desse trabalho de versões do IFC. Bom, mas o IFC em si, né, as versões, elas também estão atreladas a uma outra questão importante, que é o Model View Definition. Né? O Model View Definition é um conjunto do esquema IFC, um subconjunto de dados, né, que é necessário para satisfazer um ou vários requisitos de troca da indústria. O que isso quer dizer? Né? Eu tenho o esquema IFC, no qual eu tenho todas as entidades e relacionamentos ali colocadas para suportar N casos de uso, né, dentro do meu fluxo de trabalho, dentro do ciclo de vida do meu empreendimento, e eu tenho um Model View Definition, que é um subconjunto desses dados, né, que eu vou explorar para casos específicos, como, por exemplo, coordenação, né, que é amplamente utilizado, extração de quantitativos, análises, por exemplo, energéticas, né, da parte de desempenho, enfim. Então, nós podemos criar subconjuntos desse esquema maior, desse esquema robusto, para trabalhar nos demais softwares de suporte dentro do nosso processo de trabalho. Onde a gente pode acessar e entender, compreender como funciona esses subconjuntos do esquema, na própria BuildSmart, novamente, nós temos uma seção na página técnica, chamada MVD Database, que vocês conseguem acessar essa lista, tanto de MVDs que são oficiais, como aqueles que estão em andamento, ainda estão em draft, como aqueles que já foram arquivados. Né? Então, para aqueles que têm interesse de avançar ou aprofundar no tema, eu recomendo acessar também essa página para ter esse entendimento dos MVDs. E dentro das nossas soluções, né, isso se torna mais claro. Né? Então, no momento, por exemplo, de fazer uma exportação de FC, um dos passos fundamentais é exatamente definir qual MVD nós vamos utilizar no nosso processo. Então, qual é a finalidade, né, daquele arquivo IFC para mim? Vai ser um arquivo que eu vou utilizar na coordenação, eu vou fazer uma análise estrutural, vou fazer uma análise energética, eu vou simplesmente utilizar esse arquivo como um documento para registrar, para criar uma fotografia, né, daquele documento que eu entreguei, desassociado, né, por exemplo, do arquivo proprietário. Então, existem uma série de possibilidades, né, em cima do uso desses MVDs. O que vocês veem em tela é uma das configurações, um dos passos de configurações dentro do Revit. A gente vai contemplar esse assunto de forma prática na nossa próxima sessão, né, no hands-on. Vamos percorrer todas essas abas, também o mapeamento global das classes, os mapeamentos específicos e exceções, o uso do IFC Export As e assim por diante. Então, novamente, né, essas sessões, elas trazem os conceitos, né, os fundamentos para que vocês entendam o que vem na sequência, na parte prática, tá bom? Aqui é mostrando um pouquinho, também na página da BuildSmart, das certificações dos MVDs, né, aqui já associado aos fabricantes, e aqui no caso da Autodesk, né, quando a gente fala dos nossos produtos, vocês já podem ver, como eu comentei anteriormente, que o Revit ele já está certificado no esquema FC4, no MVD de referência para a parte de estrutura e de arquitetura. E, novamente, o Revit MEP está em andamento também para certificação. As demais certificações, elas abarcam o IFC 2x3, né, principalmente no que tange ao Coordination View. E aí, falando rapidamente desses dois MVDs, né, o Coordination View, ele é o MVD mais utilizado hoje no mercado, ele é padrão para fluxo de trabalho de coordenação, que está sendo substituído, né, pelo IFC4 Reference View nessa atualização, nessa evolução da versão do IFC. Então, a gente pode considerar que o IFC4 Reference View é o mais novo padrão para fluxo de trabalho de coordenação, e em andamento, em desenvolvimento. Inclusive, existe um beta do MVD Design Transfer View dentro do Revit, que vocês podem fazer testes. Temos aqui esse MVD dedicado para a melhor importação, para edição desse esquema dentro do software. Ainda é algo em desenvolvimento, mas existe uma grande expectativa em relação a esse MVD também.
Bom, falando do FC4 Reference View e mostrando um pouquinho da tela do Revit, né? O Reference View, ele tem o objetivo principal de fornecer as informações de construção, tá? Então, ele basicamente é um esquema que vai gerar um arquivo que deve ser linkado. Esse arquivo linkado, ele vai trazer uma série de referências para que vocês visualizem o projeto, né, visualizem aquela disciplina específica que vocês estão vinculando, ou que receberam de um terceiro, ou trabalhem com a parte de estimativas, extração de dados, né, ou trabalhem também com esse arquivo para trabalhar com simulação 4D, sequenciamento construtivo, levar isso também para a operação, uma vez que esse esquema tem uma interface direta também com o COBE, né, então, a depender do sistema robusto de gestão de ativos que vocês tenham, vocês também podem utilizar ele como um DIPARA para fazer um mapeamento COBE. Então, tem uma série de possibilidades em cima do FC4 Reference View. E aqui um exemplo dentro do Revit, mostrando um pouquinho dessa dinâmica, né? Então, essencialmente, o Reference View, ele suporta diretamente os fluxos aí de coordenação. Isso aqui eu estou falando principalmente no ciclo do projeto, vocês também podem trabalhar utilizando esses dados para fazer manipulação dos próprios dados, né? Aproveitar isso em um banco de dados específico, utilizar essas informações em um BI, para fazer análise, para correlacionar com outras informações dentro da companhia, e assim por diante. Então, além de conseguirmos vincular diversas disciplinas diferentes por meio desse formato, isso também pode estar em nuvem, pode ter diversos caminhos de integração e vínculo dessa informação com o modelo proprietário que está em curso, que está em andamento. Na questão do Design Transfer View, o beta, né, a gente tem aqui um MVD para fornecer informações de construção com suporte para edição desses elementos interconectados. Então, a ideia, o potencial do Design Transfer View é permitir a inserção, exclusão, né, a modificação de elementos e espaços físicos. Existe um grande desafio em cima disso, mas é um dos intuitos da própria Building Smart. Eu comentei lá atrás do IFC Open Source Toolkit, ele, dentro da nossa linha do tempo, ele foi lançado em 2011 e tem sido atualizado para todas as versões desde então, e ele é um código-fonte oficial que permite aos desenvolvedores trabalharem, né, ou fazer contribuições às funcionalidades do IFC para o Autodesk Revit, né? Então, já existem desde 2011 mais de 100 atualizações nesse toolkit, alguns pontos importantes aqui, que inclusive vão suportar o que eu vou falar adiante. Não é necessário permissão da solução autoral para ampliar essas capacidades do esquema, é possível fazer atualizações independentes da solução autoral, isso é um ponto super importante, à medida, né, que as funcionalidades elas avançam, elas são atualizadas, elas ficam disponíveis no nosso App Store, vocês conseguem baixar, instalar, e aí sim ter esse esquema atualizado de acordo com essas contribuições para aquela versão vigente do Revit, né? E existe um método também de suporte rápido, tanto ao IFC como a seus esquemas MVDs, à medida que são introduzidos. Então, pessoal, o que eu quero dizer com isso? Vocês, uma vez que estão, por exemplo, no Revit 2021, no Revit 2022, etc., é sempre importante acessar a App Store, né, e identificar se houve alguma atualização no plugin de FC daquela versão específica. Então, se vocês estão no Revit 2021, vocês vão procurar na App Store da Autodesk aqui o IFC 2021 e vão identificar provavelmente que tenha algum tipo de atualização além da versão que vocês têm nativa no próprio software. Vocês baixam, fazem a instalação e aí sim vocês vão ter aquela versão atualizada para usar, para fazer configurações, para exportar, já considerando o próprio desenvolvimento nosso, tá? Então, isso é um ponto super importante, sempre fique de olho na app da Autodesk, busca por IFC e vocês fazem a correlação do plugin com a versão que vocês estão utilizando naquele momento. Outro ponto importante, e até, na verdade, ratificando tudo que eu falei até aqui, nós tivemos a atualização do Revit IFC Manual, dessa vez temos o 2.0, nesse documento que é muito rico, né, vocês têm todos os recursos, fluxos de trabalho, boas práticas de como manipular o esquema dentro do Revit. Na última sessão também temos alguns indicadores e recomendações para o Civil 3D,
já é um primeiro passo, inclusive, do que vem por aí, a partir da certificação de FC 4x3, tá? Esse documento, ele está disponível nesse link que vocês veem em tela, então, autodesk.com.br/campaigns/openbeam, então, vocês podem fazer o download por lá e acessar esse conteúdo para estudo ou para consulta. Bom, e aí, para a gente concluir o nosso bloco, eu vou falar aqui de dois, acho que eu avancei demais aqui, espera um minutinho. Eu vou falar aqui de dois pontos interessantes aqui antes da gente fechar a nossa sessão. Primeiro, que são os kits, o nosso toolkit de interoperabilidade. Esse toolkit ele é gratuito, naturalmente, para quem é assinante, né? Vocês conseguem baixar esses plugins. Esses plugins, eles ajudam muito no que tange a gestão de dados. Então, isso auxilia principalmente quando a gente vai trabalhar com o mapeamento de classes, né, dentro do esquema tanto do IFC 2x3, como também do IFC 4. Instalando o Classification Manager for Revit, vocês conseguem acessar a base de dados, né, dos IFCs dentro do próprio Revit. Então, existe essa interface do usuário que vocês podem acessar, entender o esquema e seus tipos por aqui, não é? E, a partir daí, trabalhar com a múltipla seleção de elementos, se vocês quiserem fazer algum tipo de exceção, né, ou customização dentro do mapeamento de classes. Então, é bem interessante para quem não domina ainda, para quem não conhece integralmente o esquema, utilizar esse meio também para fazer esse mapeamento de classes, e entender também como funciona a dinâmica e estrutura do próprio Revit, né, porque o Revit tem as famílias de sistemas, tem as famílias carregáveis, que vocês podem também abarcar classificações, e essas classificações das famílias, né, das categorias, elas estão correlacionadas também com essas classes. Então, esse esquema, esse Classification Manager, ele ajuda vocês a fazer essa correlação entre as categorias, né, e classificação das nossas famílias, dos nossos elementos, com o próprio esquema do IFC. Então, na minha visão, é uma mão na roda, né, dentro desse processo de customização e de mapeamento. Tá? Outro ponto importante agora, para fechar, a interoperabilidade no contexto da infraestrutura, né? Então, a gente viu muita coisa ali voltada para a parte de edificações, né? O próprio conceito em si, ele abarca ambos, né? Edificações e infraestrutura, mas existem hoje esforços dentro da própria BIOS Smart focados na infraestrutura, né? Para trazer novas classes para dentro do esquema, para conseguir abarcar e mapear o maior número de elementos possíveis, né? De elementos construtivos possíveis. Mas antes da gente falar disso, é importante sempre comentar, gente. Interoperabilidade, ela pode ser complexa, a gente pode trabalhar também com flexibilidade, uma vez que existem diversos recursos e mecanismos para permitir a configuração dos nossos modelos, dos nossos arquivos. Então, antes de chegarmos no final nos padrões abertos, e a depender também do plano de execução BIM que vocês tenham para aquele projeto, é sempre importante avaliar, ok, o que eu tenho hoje de interoperabilidade existente, então, como eu posso fazer integração direta entre as soluções que eu defini para aquele projeto, isso é um primeiro passo, e, nesse sentido, isso também pode estar contemplado no âmbito do GIS, que é fundamental para a infraestrutura. Então, como eu posso criar ali a minha condição de contorno, como eu posso trazer informações das condições existentes para enriquecer, para construir a minha base de intervenção, né, para um projeto de rodovia, de ferrovia, enfim. Então, essa parte de avaliação de como fazer essas integrações e amarrações é fundamental, principalmente no início do processo, né? Então, temos aqui que avaliar a integração direta entre softwares, temos que avaliar a integração programada. Então, como eu posso utilizar recursos de otimização ou de mapeamento, troca de informações por meio de middleware, etc., para facilitar essa classificação de objetos e assim por diante. Nesse sentido, a Autodesk, ela promove muito isso com o Dynamo, né? O Dynamo traz uma flexibilidade de customização muito grande, inclusive para especificar, né, o esquema. Open API e nuvem, então a gente sabe que hoje em dia nós estamos evoluindo para um conceito de ambiente comum de dados, então todas as tecnologias em cloud que fazem parte do nosso processo, se elas tiverem APIs, é o melhor do mundo, é o melhor dos mundos, porque ela permite que vocês consigam fazer integrações de dados dos modelos de vocês com sistemas corporativos, com sistemas existentes terceiros, por meio dessas conexões, desses vínculos. Um outro ponto super importante.
E, por fim, os padrões abertos, né? Então, também no contexto da infraestrutura, a gente tem que especificar os nossos resultados, os nossos outputs, pensar também nesse intercâmbio neutro de dados e como isso vai subsidiar lá na frente uma análise daquele projeto, ou vai subsidiar uma simulação, ou vai subsidiar o próprio arquivamento e entrega daquilo para um órgão, para um cliente específico, tá? Bom, a Build Smart Infra Room, só para contextualizar e passar a palavra para o Bianca, acho que eu me estendi um pouquinho, né? A Build Smart Infra Room, ela tem como missão combinar, aprimorar e desenvolver esses padrões abertos para os processos de infraestrutura. Então, vocês veem aqui um pouquinho de quais são as tipologias, né, dentro da infraestrutura que estão sendo trabalhadas. Existia um spin-off aí da parte de Rail em 2018, e dentro desse processo, né, o InfraRU ele fez um kick-off de desenvolvimento de trabalhos para um esquema IFC que abarque classes tanto de Rail, tanto da parte de ferrovias, como da parte também de rodovias, tá? O escopo dentro do InfraRoom é a troca de informações, né, esses padrões também abertos para apoiar não só o vínculo no BIM, como também no GIS. Novamente, quando a gente fala de infraestrutura, a parte de condições existentes e dados de informação geográfica são fundamentais, e aí, nesse sentido, aconteceu o deployment do IFC 4x3, né? Então, 2019 foi esse kickoff, então, o InfraRoom começou a desenvolver e especificar o esquema, existiu aí uma interação e uma troca direta com os fornecedores de software para infraestrutura, uma validação técnica, passou-se por um processo de aprovação, a gente está falando aqui de um processo que vai de 2019 a 2022, né? E agora a gente tem a previsão de iniciar o processo de certificação dos softwares para esse esquema a partir de abril deste ano, ou seja, mês que vem vai começar esse processo, tá? E, bom, para finalizar a minha fala, trazer um pouquinho do que está sendo trabalhado em relação aos MVDs para a infra, né? Então, tem o Reference View, como comentado, vai ter uma abordagem baseada em coordenadas para posicionamento dos elementos construtivos, né? E a incorporação de classes como IFC Bridge, né? Partes de Bridge, Bearing e etc. Esse tipo de posicionamento dos elementos construtivos também vão abarcar uma abordagem baseada em alinhamento, então, além do IFC para elementos construtivos, vai ter esse vínculo também com alinhamento da obra de arte especial ou da rodovia e assim por diante, para fazer a composição de relacionamento desses elementos com o contexto georreferenciado do projeto, né? Então, a partir daqui eu passo a minha fala para o Bianca, né, para o Ricardo, para ele tratar um pouquinho da normalização brasileira para a BIM. Obrigada. Maravilha. Obrigado, Fernanda. Vamos agora falar um pouquinho da normalização brasileira. A ideia é, nesse último bloco, introduzir esse tópico e trazer elementos para que possamos, então, trabalhar com isso no nosso próximo evento. Espero que todos estejam vendo direitinho a tela aqui. Eu vou seguir adiante, qualquer coisa é só o time aqui de produção me avisa se tiver qualquer problema. Mas vamos lá. A ideia da normalização brasileira ela já está presente dentro da estratégia BIM-BR, mas ela é inclusive anterior a isso. E esse é um ponto que nós vamos abordar aqui um pouquinho do ponto de vista de história. Então, o objetivo 6 da estratégia BIM-BR é o de desenvolver normas técnicas, guias e protocolos específicos para a adoção do BIM. O Leonardo comentou agora no começo, um pouquinho, até citou os guias da BDI, então já existe um trabalho sendo desenvolvido há um bom tempo em relação à documentação técnica, e na sequência a gente vai mostrar um pouquinho do que tem acontecido. Mas ainda no item do objetivo 6, né, ainda no nosso objetivo 6 da estratégia BIM-BR, existe um item específico sobre apoiar a elaboração e publicação de normas técnicas da Comissão de Estudo Especial de Modelagem de Informação da Construção da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a história dessa comissão.
Mas como eu comentei, o objetivo 6 vem caminhando bem, uma série de guias já foram publicados, essas são algumas das referências que nós temos no mercado, os guias já citados da BDI, guias da CEBIC, guias da ASBEA, então vários documentos têm sido desenvolvidos e lançados no mercado. E dentre todos esses documentos, a normalização brasileira tem um papel muito especial. Seja um papel histórico, porque afinal de contas foi um dos primeiros marcos do desenvolvimento do BIM no Brasil, do desenvolvimento formal do BIM no Brasil, isso já em 2009, quando, por solicitação do então Ministério do Desenvolvimento da Infraestrutura e do Comércio Exterior, a CE 134, ela foi estabelecida como uma comissão especial de estudos, exatamente para trabalhar a questão da modelagem da informação da construção. De 2009 para cá, já são 13 anos de atuação da comissão, muita coisa tem acontecido e muito material foi produzido. Tá? Então, desde a sua instituição, no primeiro semestre de 2009, a comissão ela vem desenvolvendo normas, a primeira já saiu em 2010, a 12.006, parte 2, ela foi depois revista, inclusive, depois a gente fala um pouquinho sobre o conteúdo dessa norma, e depois outras foram sendo lançadas. Para vocês terem uma ideia de há quanto tempo essa comissão está estabelecida também, ela foi estabelecida antes do primeiro Seminário Internacional de BIM do Sinduscom, que hoje já passou da sua 10ª edição aí e se tornou uma referência importante para a modelagem da informação da construção no Brasil. Então, ao longo desses anos todos, outras normas foram sendo lançadas, grupo de trabalho dentro da comissão foram sendo estabelecidos, o mercado privado ele foi absorvendo essa normalização nas suas publicações, a exemplo do que a PINE fez com o TCPO, e muita coisa foi sendo expandida nesse tempo todo. Como uma novidade aqui para vocês, recentemente nós propusemos, dentro da comissão, nós propusemos a absorção dessa comissão para uma comissão brasileira permanente dentro do CB2, o Comitê Brasileiro da Construção Civil. Então, isso está em andamento, é um processo que vai tornar esse, que é um comitê especial, um comitê permanente, ou seja, o tema da modelagem da informação da construção, bem como todos os temas correlatos, eles seguem sendo agora um tema, um conjunto de temas permanentes, sendo debatidos de forma permanente dentro do CB2. E outras normas estão aí a caminho. Vou falar um pouquinho das normas na sequência, isso foi para dar o histórico da comissão, mas em relação às normas brasileiras para BIM já publicadas, como nós comentamos, a primeira foi a 12.006, parte 2, que inclusive já foi revisada. Depois, a ABNT-NBR 15965, o famoso sistema de classificação da indústria da construção, esse daqui é uma das principais normas que a comissão tem publicadas, e das 7 partes, 5 já foram publicadas. E interessante, aqui, uma outra novidade aqui para todos vocês. Semana passada, 2 dessas partes aí, as 2 partes restantes, as partes 5 e 6, foram lançadas em consulta nacional. Então, aqueles que tiverem interesse em dar uma olhada nessas 2 partes e trazer um feedback para o comitê de estudos especiais para a comissão, para que a gente possa rever e publicar efetivamente essas 2 partes, elas estão, então, consulta nacional. A ABNT-NBR ISO 16757, em 2 partes, também já foi publicada. Ela trata de estrutura de dados para catálogos eletrônicos de produtos para sistemas prediais. É uma norma um pouquinho mais específica, mas também importante aí para o tema da modelagem da informação da construção. E, por fim, a NBR ISO 16354, também já publicada, que trata de diretrizes para as bibliotecas de conhecimento e bibliotecas de objetos. Então, essas normas todas são aquelas já publicadas, à exceção das 2 partes faltantes da 15965, e outras normas estão a caminho. Tá? Então, estão sendo estudadas normas, por exemplo, os componentes, o conteúdo para ser lançado dentro dos componentes no desenvolvimento de bibliotecas. Essa vai ser uma norma importante em 19 partes, uma norma de peso aí que deve ser lançada em breve. O que eu quero destacar aqui, nesse último bloco, de uma maneira bastante resumida, depois aprofundaremos isso no evento seguinte, em outros eventos, é um pouquinho do conteúdo da NBR ISO 12006 e da NBR 15965. Observem que uma é uma NBR ISO, ou seja, ela é uma tradução de uma norma ISO e se torna uma norma NBR ISO, e a outra é uma norma brasileira, então totalmente desenvolvida aqui pelo comitê que está trabalhando com isso dentro da ABNT. Então, é
da BNT-NBR 15965. Vamos começar um pouquinho pelos fundamentos da normalização brasileira para a BIM. Então, dois são os pontos de partida dessa normalização. Um deles é uma linguagem comum para a qual são orientadas as diretrizes de normalização. Essa linguagem é o esquema de dados IFC. Vocês viram a Fernanda comentando um pouquinho desse esquema de dados, entrando em detalhes sobre quais versões são as mais atuais, quais MVDs estão em desenvolvimento. Então, esse é um ponto de partida importante para a normalização brasileira. E vocês verão que a normalização brasileira para a BIM dialoga constantemente aqui com o esquema de dados IFC. Um outro ponto de partida, um outro fundamento aqui é o sistema de classificação da informação. Então, por meio do qual nós organizamos a informação da construção civil. Essa é a NBR 15965, que por sua vez é baseada em um modelo estruturado para a construção, que é a NBR ISO 12006, parte 2. Mas afinal, porque é um sistema de classificação, né? Então, cabe recordar aqui que o aspecto mais importante da modelagem da informação da construção é a informação. Muitos acabam falando sempre daquela história do I e do BIM, né? Então, o que é importante aqui é o destaque para a informação, a forma como essa informação é estruturada, a forma como essa informação ela é entregue. Não basta, no entanto, a essa informação existir. A gente precisa de mais do que isso. Ela precisa estar presente de uma maneira estruturada e possuir uma interpretação inequívoca, seja por parte do ser humano, daquele usuário que interage com a informação, seja por parte das máquinas, dos equipamentos, dos softwares todos envolvidos nesses processos. Nós precisamos traduzir essa informação de maneira inequívoca. E sem normalização da informação, não há como fazê-lo, não existe e não é possível colaborar de forma eficiente. É por isso que toda a normalização brasileira para BIM começou no estabelecimento de um sistema de informação, um sistema que pudesse nos ajudar a classificar a informação da construção. Um sistema, por sua vez, adaptado à realidade da modelagem da informação da construção, diferente de outros sistemas hierárquicos para classificar a informação que eventualmente estejam no mercado e que não são tão adequados ou tão aderentes ao BIM. Então, o ponto de partida, como eu comentei, foi a NBR ISO 12006, parte 2, cuja primeira publicação se deu em 2010, a segunda publicação em 2018, já revisada, inclusive em resposta a uma revisão que foi feita na 12006 por parte da própria ISO. Desse documento, é importante entender de que maneira nós chegamos de uma análise da construção civil, das principais classes de informações da construção civil, e chegamos com isso na 15965, de que maneira ela fundamenta a 15965. Então, vocês encontrarão na 12006, parte 2, as categorias fundamentais aqui de informação, uma terminologia, que é a terminologia básica, para a gente falar um pouquinho dessa classificação da informação, e principalmente esse diagrama que vocês veem aqui. Desse diagrama, vocês veem as relações entre essas diferentes classes, essas diferentes categorias de informações. E eu quero destacar aqui 3 grandes conjuntos: recursos da construção, processos da construção e resultados da construção. Afinal de contas, na construção, de uma maneira geral, nós operamos recursos por meio de processos para alcançar resultados. É a partir dessa lógica que nós organizamos, passamos a estruturar a informação em diferentes categorias, como vocês veem aqui, diferentes classes, e essas classes relacionadas a diferentes tabelas. A 12006, ela é a base de um dos sistemas de classificação mais importantes do mundo, que é o sistema Omniclass. Então, vocês veem aqui um paralelismo entre aquelas classes da 12006 e a forma como o Omniclass estrutura suas diferentes tabelas. Não à toa, o sistema brasileiro de classificação da informação tem o seu paralelo também com as tabelas do sistema Omniclass. Afinal de contas, os dois partiram aqui da 12006. Tem as suas particularidades, claro, cada sistema tem uma determinada lógica, uma determinada forma de se nomear cada um dos itens, mas eles têm uma proximidade também muito grande, o que permite a esse sistema de classificação dialogar muito proximamente da Omniclass e inserir
o mercado brasileiro que utiliza, então, o que deve utilizar, passará a utilizar da 15965 dentro de um mercado global, de uma maneira a mapear facilmente a correspondência entre esses diferentes elementos. Então, é a partir dessas tabelas, dessas classes de informações da 12.006, que nós chegamos às tabelas da BNT-NBR 15965. Como nós falamos, essa é uma norma em 7 partes, baseada nessa informação da 12.006, e que tem uma primeira parte, inclusive essa primeira parte foi a primeira a ser publicada, a 15965, parte 1. Essa norma é fundamentalmente uma norma de terminologia, fundamental para a gente entender as demais 6 partes da 15965. A partir daí, foram feitas publicações parte a parte. A seguinte a ser publicada foi a 15965, parte 2, já publicada há alguns anos, já disponível aí dentro do mercado, onde nós temos as características, o tema das características dos objetos, e dentro deste tema, o assunto de materiais e propriedades, com as tabelas 0M e 0P. Depois, a parte 2, a parte 3 foi publicada com o tema de processos, os assuntos de fases, serviços e disciplinas, com as tabelas 1F, 1S e 1D. Essa é a 15965, parte 3. Depois disso, pulamos para a parte 7. A BNT publicou, então, a 15965, parte 7, o tema da informação da construção, o assunto é informação propriamente dita, e a tabela publicada aqui foi a tabela 5i. Retornamos, então, para aquelas tabelas que são as mais críticas, inclusive as mais volumosas da 15965, que são as tabelas da 15965, parte 4, já publicadas, o tema de recursos. As tabelas são a 2N, 2Q e 2C, funções, equipamentos e componentes. E agora, como eu comentei, as tabelas, as partes 5 e 6 estão em consulta nacional, vocês podem acessar pelo sistema de consulta nacional, consulta pública da BNT, e dar o seu feedback. Depois disso, esse feedback do mercado volta para a comissão avalia isso, faz os ajustes necessários, e então entrega para a BNT para diagramação final e publicação das partes 5 e 6. A nossa expectativa é que efetivamente a 15965 esteja completa agora para o final deste ano. Então, ao longo desse segundo semestre, nós já temos a 15965 toda completa. Para vocês terem uma ideia dessas tabelas, nós não vamos entrar em detalhes de que maneira elas devem ser operadas, isso é algo que a gente vai olhar um pouquinho mais para frente também, mas um exemplo aqui das tabelas é o caso da 0M de materiais. Vocês veem alguns diferentes gases sendo colocados aqui, ou seja, você sempre tem um código e uma descrição. O código é fundamentalmente para esses sistemas computacionais dialogarem entre si, e essa descrição exatamente para explicitar o que é aquilo para o usuário. Então, você sempre vai ter esse código e essa descrição, ambos normalizados. O 0M de materiais, 0P aqui de propriedades, então é uma tabela que não é diretamente utilizada dentro dos modeladores, mas é muito importante para o desenvolvimento de software também. Vocês verão que as diferentes tabelas elas se compõem de maneira matricial e com isso nos permitem atingir inúmeros objetivos de organização e classificação e manipulação da informação dentro do contexto da modelagem da informação da construção. Aqui um outro exemplo dessa tabela 2C, a tabela 2C é uma tabela de produtos, ela equivale ao Miniclass 23, para vocês terem uma ideia do como ela funciona. Então, essas linhas elas têm uma certa equivalência com as linhas da Miniclass 23, e aqui, mais uma vez, vocês têm um código e um termo que definem esse objeto. E a partir desse conjunto de tabelas também, um pouquinho antes, inclusive, isso já começou a ser colocado na comissão, um identificador universal foi inserido, principalmente para o desenvolvimento de aplicações, então para que a gente possa identificar e garantir a partir daí a possibilidade de se rever de forma muito dinâmica essas tabelas dentro da comissão. Esse é um dos motivos pelos quais essa comissão vai se tornar uma comissão permanente, para que esse trabalho de manutenção das tabelas seja um trabalho contínuo, realizado aqui por um grupo de especialistas, mantendo isso daqui sempre vivo e sempre atualizado no mercado. Essas tabelas é importante comentar, então cada tabela enxerga a edificação, a infraestrutura, por uma perspectiva diferente, inclusive da perspectiva informacional. Aqui vocês têm a distribuição dessas tabelas, das diferentes maneiras como essas tabelas enxergam
essas diferentes perspectivas da construção e um pouquinho de algumas imagens que têm sido colocadas aí para esclarecer de que maneira essas tabelas funcionam e são articuladas umas com as outras. É importante entender que cada tabela trata, então, de um assunto específico, de um tema específico, de uma perspectiva específica da construção, e que para que a gente possa entender ou melhor especificar a construção, essas tabelas elas se compõem. É por isso mesmo elas não são simplesmente uma estrutura, uma única estrutura hierárquica. Aqui nós permitimos a composição desses diferentes códigos de maneira a melhor descrever, a melhor especificar esses nossos objetos. Isso vai ficar um pouquinho mais claro nos nossos eventos seguintes, quando nós trataremos em detalhes da aplicação desses códigos nos modelos de informação. Mas aqui vocês veem algumas imagens que vão sendo publicadas com as normas, particularmente essa última parte 4, ela já traz uma introdução bastante volumosa para explicar um pouquinho qual é essa lógica, mas aqui vocês já conseguem enxergar, por exemplo, a descrição de uma função associada a uma disciplina. Então, por exemplo, um código 2N para o engenheiro associado a uma disciplina de engenharia de instalações hidráulicas, um código 1D, e com isso compõem-se, compostos esses dois códigos, você identifica um determinado profissional numa determinada disciplina. O mesmo pode ser feito com elementos da construção, em momentos específicos do desenvolvimento do projeto, do próprio modelo, os seus resultados, de que maneira esses resultados foram alcançados, tudo isso pode ser feito de uma maneira muito avançada, muito sofisticada. É uma norma que realmente foi pensada para a modelagem da informação da construção. Bem, mas como é que a gente utiliza tudo isso na prática, né? Hoje nós falamos bastante, uma série de conteúdos diferentes, e mais nessa segunda metade da nossa apresentação abordamos estes conteúdos mais técnicos, né, do IFC e da normalização. Como é que eu levo isso para a prática? Esse é um tópico, todos esses tópicos que nós introduzimos nesse evento de hoje serão desenvolvidos mais adiante. Então, hoje nós tivemos esse webinar que introduz essa parceria, a BDI e a Autodesk. Então, obrigado, Leonardo, obrigado, Larissa, por essa introdução, essa parceria, pela introdução à plataforma e a tudo que tem sido feito pela BDI em prol da modelagem da informação da construção no Brasil. Falamos também do Open BIM, da interoperabilidade aberta. Fernanda, obrigado, Fernanda, aí por ter introduzido esses tópicos todos, e falamos agora da normalização. Com isso, no nosso próximo evento, marcado aqui para o dia 4 de maio, vai ser divulgado em breve aí para todos, nós teremos um Tech Track onde nós entraremos em detalhes de como inserir esses códigos e de como exportar IFCs a partir do Revit. Então, para que vocês entendam um pouquinho desse processo na prática e possam ter oportunidade aí também de colocar a mão nesse processo. Depois, no dia 25, agendado aqui para o dia 25 de maio, nós temos um painel com fabricantes. Esse é um tema super importante, como a Larissa comentou, nós temos a Biblioteca Nacional de BIM, então, aberta aí a contribuição de todos os fabricantes, muitos já lançaram conteúdo na Biblioteca Nacional de BIM. Então, como é que tem sido o trabalho desses fabricantes? Qual é o estágio desse trabalho no mercado brasileiro? Tudo isso a gente vai conversar com alguns fabricantes, trazê-los para esse painel do dia 25. E por fim, no dia 22, fechando a nossa agenda aqui do primeiro semestre, nós teremos um Tech Track, mais um Tech Track aqui, onde efetivamente falaremos sobre o desenvolvimento de conteúdo para a Biblioteca Nacional de BIM. Então, como vocês, eventualmente vocês aqui, representantes de empresas, de fornecedores, como vocês poderão desenvolver conteúdo e disponibilizar esse conteúdo para a Biblioteca Nacional de BIM. Então, com isso encerramos os tópicos para hoje. Mais uma vez, eu quero agradecer aqui a presença de todos, eu quero agradecer esse super time que esteve conosco hoje, compartilhando esse conhecimento, quero agradecer todos os times que operacionalizaram, trouxeram esse webinar à realidade, então os times da Autodesk e da BDI que trabalharam aqui para que esse conteúdo pudesse chegar para vocês e que estão trabalhando a todo vapor pela realização dos próximos webinars e pela continuidade dessa parceria. Então, tem muita coisa acontecendo também, muito debate acontecendo, debates técnicos importantes acontecendo aqui. Então, mais uma vez, obrigado. Perfeito. Antes de a todos. passar a palavra, palavra. Isso. Antes de passar a palavra para a BDI, Bianca, eu adiantei e respondi algumas perguntas diretamente no chat. Aproveito também, pessoal, para colocar no chat
a nossa página de campanha do OpenBIM da Autodesk, então vocês conseguem acessar todo o conteúdo técnico que nós temos produzido a respeito desse tema. O próprio Manual EFC Revit 2.0 está lá e contém uma seção sobre o Civil 3D, para aqueles que perguntaram sobre o Civil 3D, e também tem alguns guias, né, falando do ponto de vista da indústria, né, a relevância da interoperabilidade do OpenBIM, tanto para edificações como para infraestrutura civil, tá? Então, do meu lado também agradeço a presença de todos, as interações no chat ao vivo, passar a palavra para o Leonardo e para a Larissa, por parte da BDI também, agradecer e a gente fazer o encerramento. Obrigada. Muito bom, pessoal. A gente que agradece mais uma vez a oportunidade de estar celebrando essa parceria com vocês, de estar podendo tocar essa série de webinars que a gente entende ser super interessante para o ecossistema de BIM. Obrigado, viu? Mais uma vez para todo mundo que acompanhou até aqui. Até logo. Bom, pessoal, gostaria de agradecer também pela participação, também parabenizar a Autodesk, né, pela iniciativa em fomento ao OpenBIM, né, que é muito importante. E é isso, a gente fica aqui à disposição. Maravilha, obrigada a todos. Obrigado a todos, até a próxima.